Fala para um garoto que está na terceira geração da família dele, numa favela, que a única coisa que ele conhece é dificuldade, violência, dentro de casa e fora de casa. Fala para ele que vai lá, acredita no seu sonho, você tem potencial. E não dá nada para ele. Continua deixando ele se alimentando mal, estudando mal, sofrendo com todo tipo de agressão, e espera que ele seja lá o cidadão de bem, que alguns acham que é o modelo ideal. Isso é criminoso, tá? Isso é criminoso. E aí, tem uma fala bacana do Berger do Lupa, voltando aqui para o livro, é claro, porque afinal a live é isso, né? Quem disse, professor? Eles disseram, eu só estou tentando interpretar algumas coisas. É evidente que a socialização primária, em geral, é a mais importante para o indivíduo, e que a estrutura básica de toda a socialização secundária se deve assemelhar à da socialização primária. Cada indivíduo nasce numa estrutura social objetiva, dentro da qual encontra os outros significativos que se encarregam da sua socialização. Ou seja, todo mundo nasce em algum lugar e só vive e só entende o mundo a partir daquilo que essa primeira sociedade que tem contato, que é a família, passa para ela, né? Estes outros significativos são-lhe impostos, ou seja, ninguém escolhe onde vai nascer, tá, meu querido? As definições destes quanto à situação dele são-lhe propostas como realidade objetiva. Assim, ele nasce não apenas numa estrutura social objetiva, mas também no mundo social objetivo. Os outros significativos estabelecem a mediação deste mundo com... estabelece a mediação deste mundo com ele, modificam o mundo no decurso da mediação. Ou seja, eu recebi uma visão de mundo herdada da visão de mundo, inicialmente, dos meus pais, com que eu convivia. Selecionam aspectos do mundo de acordo com a sua própria localização na estrutura social e também em virtude das suas idiosincrasias individuais, com a raiz biográfica de cada um. O mundo social é filtrado para o indivíduo através desta dupla seletividade. Grava isso, gente. Assim, a criança das classes inferiores não só absorve uma perspectiva de classe baixa a respeito do mundo social, mas absorve esta percepção com a coloração idiosincrática dada pelos seus pais, os quais, ou quaisquer outros indivíduos encarregados da sua socialização primária. Esse cara mora com a avó, com a tia, sei lá. A mesma perspectiva de classe inferior pode introduzir um estado de espírito de contentamento, ressignificação, amargo ressentimento ou fervente rebeldia. Por consequência, uma criança da classe inferior não só irá habitar um mundo muito diferente do que o de uma criança de classe superior, mas pode também fazê-lo de modo por completo diferente do da criança de classe baixa que mora ao lado. Cara, isso é tão profundo, isso é tão forte, que assim, eu não consigo compreender como é que as pessoas ignoram essa realidade, sabe? Ignoram mesmo. Numa sociedade, serão diferentes as capacidades exigidas nas diversas idades, em comparação com outra sociedade, ou até em diferentes setores da mesma sociedade. A idade em que uma sociedade será a idade em que, numa sociedade, será julgado próprio uma criança saber dirigir um automóvel, pode ser a idade em que, noutra sociedade, é de esperar que tenha matado o seu primeiro inimigo. Uma criança da classe superior pode aprender os fatos da vida numa idade em que uma criança de classe inferior já domina os rudimentos da técnica do aborto. Ou uma criança de classe superior pode sentir as suas primeiras vibrações de emoção patriótica mais ou menos na mesma época em que a sua coetárea de uma classe inferior sente ódio pela polícia e tudo quando esta representa. E aqui, essa parte, para mim, ela me dá uma porrada tão violenta, cara, porque é basicamente você pensar que a gente vive num país absurdamente desigual, né?
que falar da mesma realidade que todo mundo vive é uma estupidez colossal ou uma ignorância. E eu admito que a ignorância é algo com que eu consigo lidar muito bem. E a ignorância na perspectiva do desconhecimento. Né? A pessoa, de fato, não sabe daquilo, não conhecia aquilo. E eu mesmo fui ignorante sobre muitas coisas por muito tempo. Eu falei muita bobagem na minha vida, gente. Eu tinha leituras de mundo completamente equivocadas. Equivocadas, quando hoje, com os elementos que eu colhi nos anos que passaram, eu posso olhar para trás e falar, eu era muito idiota, eu era muito burro, velho. Que visão tacanha, mesquinha e pobre. Eu consigo fazer essa crítica hoje, porque eu segui, eu consegui, eu tive oportunidades para caminhar, para estudar, para conviver com pessoas muito inteligentes, muito bacanas, cara, e eu agradeço todo dia por isso. Eu pude fazer isso. E isso me oportunizou ter outras leituras das realidades. Chegar nesse livro aqui. Milhares, milhões de pessoas não tiveram as oportunidades que eu tive. Então, às vezes, elas estão ainda na ignorância de repetir algumas coisas que hoje, para mim, não fazem sentido, e para elas fazem porque elas não foram tocadas por conteúdos como esse. E isso justifica eu estar aqui agora, às 11h35 da noite, numa quinta-feira, numa live no YouTube, conversando com pessoas que algumas eu nem conheço. Porque me tocou isso aqui e eu queria passar isso para alguém. Eu queria que você pudesse pensar, hoje ainda, sei lá que hora que você vai dormir, ou amanhã, o quanto é importante que a gente passe conhecimento adiante, que a gente distribua percepções, que a gente não fique preso a alguns paradigmas recebidos que a gente sequer sabe de onde vieram. Que a gente possa entender que a nossa realidade é uma dentre as realidades que convivem com a nossa.